Capítulo 5 do livro de Atos fala da história sobre Ananias e Safira. Ananias e Safira eram um casal que era membro da igreja primitiva, e naquele tempo a igreja primitiva repartiam todos os seus bens com seus membros para que nada faltasse a eles. A história fala que Ananias e Safira tinham uma propriedade, uma terra, que vendeu e deu o lucro dessa terra para a igreja. Bom, mas retiveram parte desse valor. Quando Ananias chega diante de Pedro para dar esse valor para a igreja, Pedro, orientado pelo Espírito Santo, ele diz que realmente ele havia vendido, mas que o valor não era aquele, que ele havia mentido, e perguntou a ele, questionou por que ele havia mentido para Pedro e para o Espírito Santo. Afinal de contas, o Espírito Santo sonda a nossa mente e o nosso coração, ele sabe as intenções do nosso coração. Ananias não foi sincero ao dizer que vendeu aquela propriedade por tal valor. E a Bíblia fala que ele imediatamente, aos pés dos discípulos, aos pés dos apóstolos, ele morreu. E tiraram o corpo para fora, e algumas horas depois, Safira, que tinha o nome de Formosa, mas que infelizmente não foi bem assim. Safira, ela também, questionada sobre o valor daquela terra, o valor daquele bem, daquela propriedade, mentiu a Pedro dizendo que o valor foi tanto. Pedro também, orientado pelo Espírito Santo, disse para ela, olha, assim como seu esposo veio até nós e disse que tinha vendido a propriedade por tanto, você também está mentindo, dizendo que tinha vendido por esse valor. E a Bíblia fala que imediatamente ela caiu e morreu aos pés dos apóstolos, assim como Ananias tinha sido morto. Bom, essa história é bastante triste porque Safira, embora tinha o nome de Formosa, e a Bíblia fala que ela foi a primeira mulher do livro de Atos a ser mencionada pela sua história na igreja primitiva. Mas Safira, essa mulher que infelizmente não foi sincera a Deus, infelizmente não foi sincera ao Espírito Santo, trouxe também talvez uma vergonha para a igreja daquela época. Por ser uma mulher e ser membro daquela igreja, ela não tinha necessidade nenhuma de mentir à igreja, a Pedro, aos discípulos que estavam ali, dizendo que tinha vendido. Era muito mais fácil ela dizer que, olha, eu vendi por tanto, mas eu retive um pouco do dinheiro para eu e meu esposo vivermos. Mas não, ela mentiu, ela escondeu, ela inventou uma história que não era real, não era verdadeira. E nós podemos aprender com esta mulher que diante do Senhor nós estamos expostos, nós estamos com o nosso coração diante do Senhor, e Ele conhece as nossas verdades, as intenções do nosso coração. O Senhor, o Espírito Santo, sonda a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe exatamente o que passa na nossa mente, o que passa na nossa vida, e Ele sabe exatamente o que nós vamos fazer no dia de amanhã. Ele sabe exatamente o que nós estamos fazendo e planejando para o nosso dia de hoje. Infelizmente, Safira poderia ter um fim muito melhor. Poderia ser uma mulher que tivesse dado o exemplo ali naquela igreja de ter vendido a propriedade e ter distribuído aquelas pessoas, aos pobres daquela região, não é? Como uma mulher abençoadora, como uma mulher que realmente prezava as pessoas. Mas não, ela junto com seu esposo fizeram um acordo de enganar a igreja. Mas que eu e você não sejamos assim, que nós possamos verdadeiramente estar diante do Espírito Santo de Deus, com os nossos corações puros, com a nossa mente, com o nosso falar, com o nosso comportamento, livre de toda acusação, de todo julgamento, que possamos ser mulheres realmente transparentes diante de Deus. Mulheres e homens, meninas, não é? Rapazes e moças, realmente transparentes diante de Deus. É isso que Deus quer, uma sinceridade que vem do nosso coração, uma transparência que sai do nosso interior. Que você possa aí esquecer todo o seu passado, de mentira, talvez de traição, talvez de engano, mas que você hoje se torne uma mulher sincera diante de Deus, sincera e transparente diante das pessoas. É isso que Deus quer de nós. Não como Safira, que enganou ali a Pedro e pensou que talvez tivesse enganado a Deus, ao Espírito Santo. Não, nós não conseguimos enganar a Deus, nós não conseguimos enganar ao Espírito Santo. O nosso coração deve ser puro,
O nosso coração, o seu coração deve ser transparente. As suas intenções devem ser transparentes diante de Deus. Você possa ficar com essa palavra e aí ter o seu coração purificado pela palavra do Senhor, no nome de Jesus.